O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, na manhã dessa segunda-feira, um discurso na abertura de um fórum em Roma, na Itália. Só que a participação do brasileiro foi ainda mais vergonhosa do que eu esperava. O evento em questão era o Fórum Mundial da Alimentação 2025, um tema sobre o qual o governo Lula é expert na produção de dados e de narrativas. Mas antes mesmo de mostrar o que foi dito pelo petista, eu preciso mencionar aquilo que o silêncio de Lula deixou muito claro nessa viagem à Itália. Para começo de conversa, na véspera do embarque da comitiva brasileira, uma comitiva que tinha a Janja como uma de suas integrantes, o governo Lula silenciosamente publicou no Diário Oficial da União um decreto que havia sido assinado por Lula ainda no dia 28 de agosto e que possui uma frase que mostra o quanto a primeira-dama tomou conta do país. Ao estabelecer alterações no artigo 1º do anexo 1 ao decreto número 11.400 de 2023, que estabelece as competências do gabinete pessoal do presidente da República, Lula determinou que agora compete a esse gabinete também apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. Traduzindo, Lula acabou de dar à Janja, sua esposa, o benefício de ter à sua disposição toda a estrutura do gabinete pessoal da presidência para que ela faça aquilo que é considerado por eles como de interesse público. Essa conta, obviamente, é paga por nós. O segundo ato silencioso do governo Lula foi ignorar completamente o fato de Maria Corina Machado, principal opositora do ditador venezuelano Nicolás Maduro, ter recebido o Prêmio Nobel da Paz na última sexta. Lula já criticou Maria Corina, sempre negou que ela estivesse sendo vítima de perseguição política e já deixou o chão de Nicolás Maduro brilhante de tanto passar pano para sua ditadura. Nessa última sexta, ela foi anunciada como vencedora do prêmio e o governo Lula, que sempre parabenizou os vencedores, decidiu ficar em absoluto silêncio dessa vez. A ditadura venezuelana, comandada pelo amigo do petista, como sempre, agradece pela postura conivente do governo Lula. Bom, vamos agora à fala de Lula no evento hoje pela manhã. Como o assunto era fome e alimentação, naturalmente as narrativas do presidente seriam sobre isso. 673 milhões de pessoas, segundo a FAO, estão em situação de insegurança alimentar. Com base em dados do Programa Mundial de Alimentos, é possível estimar que garantir 3 refeições diárias a essas pessoas custaria cerca de 315 bilhões de dólares. Isso representa 12% dos 2 trilhões e 700 bilhões de dólares consumidos anualmente com gastos em armas. Estabelecendo um imposto global de 2% sobre os ativos de super ricos, obteríamos esse montante. Parece muito fácil acabar com a fome no mundo, não é mesmo? Lula cita uma estimativa de que 315 bilhões de dólares seriam suficientes, o que equivale, na cotação de hoje, a pouco mais de 1,7 trilhão de reais. Mas olha só que curioso, os cidadãos brasileiros já pagaram em impostos somente no ano de 2025 mais de 3 trilhões de reais. E mesmo assim, a fome não acabou no país. Segundo a FAO, saímos do mapa da fome da organização, mas para isso basta que o percentual de sua população em situação de subnutrição ou subalimentação não ultrapasse os 2,5%, o que equivale, no caso do Brasil, a mais de 5,3 milhões de pessoas. Além disso, precisamos considerar também os fatos de que, coincidentemente, a FAO é presidida por um amigo e aliado político de Lula, o integrante do Partido Comunista Chinês Qiu Dongyu, e que os dados utilizados pela organização foram fornecidos pelo próprio Brasil. Enfim, o fato é que a fome não acabou no país, mas Lula fala como se fosse fácil e como se ele fosse um exemplo disso. E pior, não satisfeito com seus 27 aumentos de impostos desde 2023 no Brasil, ele ainda defende uma taxação mundial sobre os super ricos. A tal da soberania nacional, nesse caso, que se dane, não é mesmo? Mas não pense que acabou. A argumentação que já era frágil conseguiu ficar ainda pior depois. Só que no meio do caminho teve uma outra fala dele que eu preciso destacar aqui. Veja só. A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas e bombas ou com tarifas e subsídios. Conflitos armados, além do sofrimento humano e da destruição da infraestrutura, desorganizam cadeia de insumos e alimentos.
Barreiras e políticas protecionistas de países ricos desestruturam a produção agrícola no mundo em desenvolvimento. Da tragédia em Gaza, a paralisia da Organização Mundial do Comércio, a fome tornou-se sintonia do abandono das regras e das instituições multilaterais. Sabe o que é mais curioso dessa fala de Lula? Dentro de um mesmo argumento, ele mandou novas indiretas a Donald Trump, criticando a política tarifária e o protecionismo, por exemplo, e citou também o conflito em Gaza, mas sem fazer qualquer menção ao fato de que, apenas algumas horas antes, os terroristas do Hamas haviam liberado todos os reféns israelenses remanescentes graças a um acordo de paz encabeçado justamente por Trump. Mais tarde, em uma rápida coletiva de imprensa, que durou cerca de 20 minutos, Lula até mencionou o fim do conflito em Gaza e disse estar feliz com isso, mas tentou ao máximo deixar em segundo plano o mérito do presidente norte-americano nesse acordo. Apesar dos dois terem começado a dialogar recentemente, isso não anula o fato de que Lula almeja há muito tempo ter o crédito pelo fim dos conflitos existentes no mundo. Na prática, ele não fez quase nada até hoje para isso, mas continua almejando o crédito. Bom, a pior parte do discurso ainda está por vir, mas antes eu tenho um recado muito importante para você. Em um país onde se tornou comum vender a própria opinião em troca de dinheiro público, aqueles que insistem em manter os seus valores éticos e morais e seguem denunciando a corrupção acabam sendo perseguidos justamente por aqueles que roubam, mas têm o poder nas mãos. Diante disso, ficar bem informado sobre os fatos passou a ser não apenas importante, como também um privilégio. Enquanto esquemas bilionários simplesmente somem das manchetes e políticos tentam reescrever a história de acordo com as suas próprias versões, a Gazeta do Povo segue firme mostrando aquilo que a chamada grande imprensa prefere esconder. A Gazeta segue sendo um dos únicos veículos que enfrenta os poderosos, questiona as narrativas oficiais e defende o direito que o povo deve ter de saber a verdade, doa a quem doer. As análises profundas e a coragem dos colunistas de apontar aquilo que realmente está por trás de cada decisão política mostra que o jornalismo independente da Gazeta faz toda a diferença na vida dos seus leitores. Se eu, que tanto bato na grande imprensa, estou recomendando, é porque realmente se trata de um veículo que tem compromisso sério com a verdade. Inclusive eu mesmo sou assinante há um bom tempo. Agora a melhor parte, você pode ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo, investindo apenas R$1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo. Com menos de R$2 por mês, você terá acesso ao conteúdo exclusivo do melhor jornal do Brasil. E lembre-se, o combate à corrupção também começa por quem se recusa a ser manipulado. Assine hoje mesmo a Gazeta do Povo. Bom, como eu falei anteriormente, a pior parte do discurso de Lula na manhã de hoje ainda estava por vir. Aquela argumentação sobre como seria fácil acabar com a fome no mundo ficou ainda pior quando ele encerrou o texto previamente escrito e resolveu dizer algumas palavras de improviso. Meus amigos e minhas amigas, eu penso que é importante cada um de nós, ao terminar esse encontro da FAO, em que comemora hoje seus 80 anos, é voltar para os nossos países com a certeza de que a fome não é simplesmente um problema econômico. A fome é, sobretudo, um problema político. É uma questão de opção. É uma questão de saber para onde vai o dinheiro que o Estado arrecada. É preciso saber se as pessoas estão pagando os tributos certos por aquilo que ganham no país. No Brasil, nós acabamos de aprovar uma lei que nenhum trabalhador que ganha até R$5.000, o equivalente a $1.000, pagará mais imposto de renda no Brasil. E aprovamos ao mesmo tempo que todas as pessoas que ganham acima de R$1 milhão por ano irão pagar um pouco mais para que a gente possa, tirar o pagamento das pessoas mais pobres. Que fala vergonhosa!
Primeiro porque essa afirmação de que foi aprovada a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 é mentirosa. O projeto foi aprovado pela Câmara, mas ainda não foi votado pelo Senado. Nessa semana ele começa a ser debatido na Comissão de Assuntos Econômicos, mas o presidente da comissão, que é também o relator do projeto, o senador Renan Calheiros, separou 4 dias para audiências públicas que ainda serão feitas. Depois de ser aprovado pela comissão, o projeto precisa ainda ir ao plenário do Senado. Segundo ponto, Lula usa esse argumento em meio à sua lição de moral, mas há países no mundo onde sequer há tributação sobre a renda. Terceiro, Lula fala que é uma questão política, uma questão de opção, de saber para onde destinar o dinheiro. Cá entre nós, o cara que separa mais de 3,5 bilhões de reais somente para a publicidade do seu governo, o cara que quase quadruplica o valor gasto com publicidade no Instagram e Facebook de um mês para o outro, tem alguma moral para falar sobre isso? E o quarto ponto, Lula se vangloria pelo aumento de impostos aos chamados por ele de mais ricos ou super ricos. Agora eu pergunto, será que ele realmente não sabe, ou faz de conta que não sabe, que o aumento na tributação, mesmo que aos mais ricos, acaba impactando também no preço final dos produtos, por exemplo, no supermercado? Será que ele realmente não sabe, ou faz de conta que não sabe, que as ações práticas do seu governo estão levando o país ao caminho contrário do resultado que ele está prometendo no discurso? Seu Lula, francamente, da próxima vez, fica no Brasil mesmo. Assim, economizamos dinheiro e evitamos passar mais uma vergonha internacional.